Tem uma explicação muito simples do porquê isso está acontecendo. E o motivo é que, depois do fim da Guerra Fria, em 1991, a América se tornou um império global. Agora eles podem definir as regras do jogo, e eles definiram as regras do jogo de uma maneira que garanta que sempre vencerão. Daí, todo o dinheiro fluiu para a América, o que criou todas essas bolhas de ativos. E agora eu vou explicar para você como a América se tornou um império, e o império mais poderoso da história humana. Porque, mesmo que o Império Romano fosse poderoso, eles não controlavam o mundo inteiro, enquanto o Império Americano hoje controla. Para entender como a América se tornou um império, você tem que voltar para o seu período de fundação. Em 1776, declarou independência britânica e criaram um documento chamado Declaração da Independência. E na Declaração da Independência é muito claro, se você ler o documento, que o que os fundadores dos Estados Unidos da América disseram é que eles estariam fundando uma nova sociedade na América baseada em Deus. E eles acreditavam em teísmo, que é a ideia de que existe um Deus, mas ele não está interessado em assuntos humanos, o que significa que nós, humanos, estamos encarregados de criar o mundo que queremos criar. E os fundadores queriam criar uma nova sociedade baseada na ideia divina, e que Deus deu para os seres humanos 3 direitos fundamentais: vida, liberdade e a busca pela felicidade. Esse é o propósito dos Estados Unidos: garantir que todo americano esteja fisicamente seguro de ameaças, tenha o direito de falar do que você acredita. E quando Thomas Jefferson escreveu Busca pela Felicidade, ele tinha uma ideia bem específica em mente: acumular riqueza. E a ideia é que, se eles permitissem qualquer um perseguir a criação de riqueza, os Estados Unidos se tornariam extremamente poderosos. E esta ideia rapidamente se provou correta. Num período muito curto de tempo, a América se industrializou e, no final da Segunda Guerra, a América se tornou o país mais poderoso do mundo e decidiu que agora eles poderiam exportar sua filosofia para o resto do mundo. Então, em 1944, acontece algo chamado Bretton Woods Conference. Em 1944, todos sabiam que a Alemanha nazista e o Japão seriam derrotados, o que faria da América a nação mais poderosa e rica do mundo. A União Soviética era um competidor, mas, para falar a verdade, eles não tinham grande importância, porque eles tinham sua própria esfera de influência separada dos Estados Unidos. Então, a América se juntou com seus aliados na Europa, e eles decidiram como seria o novo sistema financeiro global. Na Conferência de Bretton Woods, eles decidem que o dólar americano seria a reserva financeira global. Alguns economistas temiam que isso poderia causar problemas, porque se você tem um governo que controla a moeda utilizada como reserva monetária global, isso transformaria esse governo em Deus. Se eles poderiam simplesmente imprimir qualquer quantidade de dinheiro desejada, eles seriam como Midas. Figurativamente falando, se eles tocassem algo, isso viraria ouro, ou seja, extremamente perigoso. Então, o compromisso é que o dólar teria que ser apoiado pelo ouro, ou seja, o gold standard. Em outras palavras, o dólar americano seria como um recibo para o ouro. Se você tivesse US$ 1 milhão, você poderia ir para qualquer banco americano e receber US$ 1 milhão em ouro. Esse sistema, criado em Bretton Woods, gerou tremenda prosperidade nos Estados Unidos, Europa e Japão. Então, em 1971, acontece algo muito radical. Richard Nixon declara que, a partir de agora, a América vai sair do padrão ouro. Lembrando que a América tinha gastado muito dinheiro na corrida espacial, no Vietnã, em gastos domésticos, então eles precisaram sair do padrão ouro. Mas surge a pergunta: se você sair do padrão ouro,
Como você garante que o US dólar tem algum valor? Utilizando o petróleo no lugar do ouro, o petrodólar. E essa é a base do dólar americano hoje. Então, o que aconteceu foi que, em 1991, a União Soviética caiu e os Estados Unidos tinham controle sobre toda a economia global. Então, os Estados Unidos, nessa época, falaram para todo mundo: Ei, vamos focar em comércio, porque comércio deixará todo mundo rico. A ideia do comércio é que cada país se focaria na sua vantagem competitiva e daí você venderia essa vantagem competitiva para outros países em troca da vantagem competitiva deles. E a teoria é que dessa forma todos os países ficariam ricos. Para exemplificar, vamos olhar para os Estados Unidos e para a China. A vantagem competitiva da China é mão de obra barata, e a vantagem competitiva dos Estados Unidos é tecnologia. Então, a ideia é que cada um entrega sua vantagem competitiva para o outro. Mas o que acontece na realidade é que a China vende mão de obra barata para os consumidores americanos. Porém, os consumidores chineses não têm poder de compra para comprar tecnologia americana. Então, o que acontece é que, ao invés disso, os Essanela dão para a China pagamentos em dólar, trilhões e trilhões de dólares. Então, na teoria, esse dinheiro deveria escoar para o chinês médio, para que o salário do chinês médio aumente, porque aí sim ele poderia comprar produtos americanos. Então, ao longo do tempo, o comércio nivelaria tudo, de forma perfeita. Essa é a primeira teoria. A segunda teoria é sobre como o capital se movimenta. A ideia aqui é que capital se move para lugares que permitem que ele cresça o máximo possível. Então, a ideia é que, quando você tem um mundo globalizado, capital americano se move para a China, porque se você investir na China, seu capital cresce mais. Você pode comprar uma casa de $1 milhão nos Estados Unidos, ou você pode comprar 10 casas na China pelo mesmo preço. Mas, na realidade, essas duas teorias estão erradas. Então, novamente, a primeira teoria é que se dois países entrarem em comércio, a riqueza escorre para todos naquele país. Isso é verdade para a China? Não. Os salários dos trabalhadores não aumentaram nos últimos 30 ou 40 anos. Por quê? Por causa da ideia de captura da elite. Ou seja, todo o dinheiro é capturado por um grupo de pessoas da elite. E quando isso acontece, eles não gastam na economia como a teoria diz que deveria acontecer. Por já serem ricos, a única coisa que eles podem fazer é investir. E, novamente, de acordo com a teoria, eles deveriam investir esse dinheiro na China, porque investimento na China deveria render mais, ou de certa forma, gerar mais crescimento que nos coram. Porém, isso também está errado, porque na verdade esse dinheiro é investido novamente no ZEUI. E por que eles fariam isso? Porque na verdade as pessoas colocam seu dinheiro onde é mais seguro, ou seja, nos Estados Unidos. Pelo motivo dos Estados Unidos controlarem o dólar e pelo motivo do dólar ser a reserva monetária mundial, faz muito mais sentido você colocar seu dinheiro nos Estados Unidos. E isso é verdade para praticamente todos os países do mundo, e é por isso que, a partir dos anos 90, você tem toda essa riqueza se acumulando nos Estados Unidos. Então, tudo dentro dos Estados Unidos se tornou mais caro do que deveria ser. Tudo se tornou uma bolha especulativa. Vamos olhar para o mercado de ações. No ano 1900, se você olhar para todos os mercados de ação, o maior de todos era o Reino Unido, obviamente porque o Reino Unido era o país mais poderoso do mundo. E o seu mercado de ações era equivalente a 25% do mercado de ações global. Estados Unidos estava em segundo lugar, com 14%, e a Alemanha em terceiro, com 13%. França em quarto, com 11%. E essa era a imagem econômica global e faz perfeito sentido, porque todos esses países tinham forte força industrial.
Nos dias de hoje, os Estados Unidos têm 60% de todo o mercado de ações global. E em segundo lugar é o Japão, com 6%. Terceiro é a China, que, em termos industriais, é a segunda maior economia do mundo, e ele só tem 3% do mercado global de ações. Colocando dessa forma, a disparidade fica bem óbvia, não fica? Ou seja, toda essa riqueza que está sendo gerada no mundo inteiro só pode acabar em apenas um lugar: os Estados Unidos. E foi isso que provocou a financiarização da economia americana. Porque toda essa riqueza chega nos Estados Unidos e alguém tem que gerenciar essa riqueza. E, apenas colocando de maneira clara, as pessoas em Wall Street fazem dinheiro baseado em como eles gerenciam essas riquezas que chegam nos Estados Unidos e não protegendo esses recursos. Eles cobram uma taxa de administração. Eles não são incentivados a ser conservadores e garantir que esse dinheiro cresça. O que eles são incentivados a fazer é inventar maneiras cada vez mais arriscadas de investir esse dinheiro para atrair mais investimento e aumentar a taxa de administração. E, finalizando, foi isso que gerou tanta especulação exagerada nos últimos 20 anos, onde toda a economia global gira em torno dessa loucura.